Se existe um filme que tem muitos mitos, muitas histórias por trás do filme em si, é O Exorcista. Eu aposto que você já ouviu falar que os atores são amaldiçoados, que o cenário pegou fogo, que todo mundo morreu. Pois é, todo mundo tem algo para falar desse filme. Então hoje você vai realmente descobrir o que é mito e o que é verdade por trás de O Exorcista. O Exorcista foi realmente baseado em fatos reais? Sim, isso é verdade. O filme é baseado em um garoto de 13 anos que morava em Maryland no ano de 1949. Esse garoto tinha um tutor que se chamava Harriet, e esse cara era espírita, e acabou apresentando ao garoto o tabuleiro Ouija. Esse tutor dele acabou morrendo, e o garoto queria muito se comunicar com ele, então ele usou esse tabuleiro. E assim como no filme, a casa que o garoto morava começaram a se ouvir barulhos, coisas estranhas acontecerem, como objetos caírem e se quebrar do nada. E também, claro, o comportamento estranho do garoto. Então o que você acha que o pai do garoto fez? O pai do garoto ele chamou um pastor, esse pastor ele foi lá e pegou o garoto e levou-o para a sua casa. E colocou o garoto para dormir. Mas antes disso, ele amarrou o garoto com umas amarras bem fortes e também trancou o quarto e foi dormir no quarto ao lado. Na manhã seguinte, quando ele acordou, ele abriu a porta do quarto onde estava o garoto, tinha uma baita rachadura na parede, os móveis estavam todos trocados de lugares e o garoto, claro, tinha se soltado das amarras. Então esse pastor, assustado com tudo que tinha acontecido com sua casa, chamou um padre chamado Edward Hughes e os dois começaram um exorcismo no garoto. Na primeira sessão, o garoto já machucou o padre, então o exorcismo foi interrompido. Então o que acontece depois que esse exorcismo falha? Eles pegam o garoto e levam para um reverendo lá em St. Louis. Lá em St. Louis, quem toma conta de toda a situação é um padre chamado Walter. E depois de algumas sessões de exorcismo passando com o garoto, ele acorda sem lembrar de nada. Todos os atores realmente morreram após a gravação? Isso é mentira. Porém, a equipe por trás de O Exorcista era muito grande, então alguma coisa poderia acontecer, alguém poderia vir a falecer. E isso que aconteceu com o ator Jack Gohan. Ele interpretou o personagem Burke Dennings, que era diretor do filme onde Chris MacNeil trabalhava. Seu personagem é o primeiro a morrer no filme, e na vida real, logo após acabar as gravações, ele foi vítima de epidemia de Londres de 1973. Houve um incêndio que matou todo o elenco? Isso é mentira. Houve um incêndio sim, porém não tinha ninguém nos sets de filmagem. Mas esse incêndio acabou destruindo a maior parte do cenário. E o máximo que aconteceu foi que as gravações parassem entre 1 a 2 meses. Houve maldições nos familiares do elenco do filme? Isso é mentira. Mas por que esse boato rolou? Rolou porque Max von Sydow, o ator que faz o Padre Merrin, ele tinha um irmão. E depois que ele começou a interpretar o personagem, o irmão dele morreu. Também havia um câmera, esse cara era casado e tinha uma mulher grávida em casa. E ela acabou perdendo o bebê durante as gravações. Então, por isso esse boato, mas pensem comigo, pessoal. É muita gente no elenco, é muita gente por trás das câmeras, fatalidades podem ocorrer. Então, foi isso que aconteceu. Sua equipe técnica foi realmente toda amaldiçoada? Isso é mentira. E por que esse boato ganhou vida? Por 3 razões, na verdade. A primeira dela foi que tinha um vigia noturno que foi morto a tiros, mas foi bem longe dos sets de filmagem. A segunda, tinha um cara que cuidava dos efeitos especiais do filme. Esse cara morreu dormindo sem nenhuma explicação em casa. E a terceira delas foi que um serralheiro cortou o dedo da mão e outro cortou o dedo do pé. Então foi por essas razões que esse boato ganhou vida. Mas se você for ver de verdade, não tem nada a ver. Ocorreu um acidente com a atriz Ellen Burstyn? Isso é verdade. Você se lembra da cena em que Chris MacNeil entra no quarto e leva um tapaço do demônio e ela cai na parede? Pois é, o diretor ele teve a brilhante ideia de amarrar uma corda em volta à cintura da Chris
e quando ela levasse o tapaço, eles puxariam ela. E isso aconteceu. O que aconteceu depois disso? Ela ganhou uma lesão e ficou semanas sem gravar. E um padre de verdade foi realmente abençoar os sets de filmagem? Isso é mentira. Houve sim a ideia de trazer um padre para os sets de filmagem para abençoar, pelos acidentes, porque muitas pessoas diziam que estava tendo visões, que estava escutando muitos barulhos. Porém, no final das contas, eles não trouxeram ninguém e terminou a história por aí mesmo. Linda Blair, a menina que fazia a garota de O Exorcista, foi realmente amaldiçoada em sua vida? Isso é mentira. E é óbvio que o maior papel da vida de Linda Blair foi O Exorcista, mas o máximo que o filme trouxe para ela de coisas ruins após terminar a gravação foi que fanáticos religiosos queriam matar a menina e ela se trancou no quarto, ela não poderia sair, sua casa era monitorada 24 horas por dia por seguranças e também por policiais. E agora algumas curiosidades. A primeira delas sendo a voz do demônio. Primeiramente, a voz do demônio do filme iria ser feita também pela Linda Blair, só que eles viram que era uma criança e não estava pegando bem uma voz de criança para um demônio. Então contrataram uma atriz chamada Mercedes McBride. Ela dublou e dublou muito bem, mas para fazer isso, ela teve que comer ovos podres, beber e fumar igual uma condenada o tempo todo, para a voz ficar perfeita como a de um demônio. E no final das contas, no final do filme, não colocaram o nome dela lá nos créditos. Então ela processou o pessoal do filme e venceu. Talvez você não sabia, mas alguns gritos do demônio do filme foi tirado de porcos prestes a serem abatidos. Claro que alguma remixagem ali por trás, mas sim foram tirados de porcos prestes a serem abatidos. O Exorcista foi baseado em fatos reais? Agora vocês sabem. Talvez o que vocês não sabiam é que o diretor William, ele teve acesso aos diários dos padres envolvidos no caso do garoto de Maryland, o que foi citado no começo do vídeo. O diretor John Boorman foi cotado para fazer o Exorcista 1 e não quis, e ele se arrependeu. O que eles fizeram? Eles convidaram ele para fazer o 2. Então o olho dele cresceu. Ele disse, nessa daí que eu vou me dar bem. Mas as coisas não saíram como planejado. O Exorcista 2 é uma verdadeira bomba. E quando ele percebeu que o filme era uma bomba, ele tentou pular fora. Mas o pessoal da produção sacou que ele queria pular fora. Então eles ameaçaram ele com um processo. E ele teve que voltar e terminar o filme.